queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 18. Desde que o pastor Roberto pediu para que ministrássemos essa palavra neste domingo, o Senhor tocou ao meu coração nessa passagem, Lucas, capítulo 18. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu acho que todos nós já passamos por algumas situações onde nós achamos que uma coisa era uma coisa, mas que na verdade essa coisa não era tão bem aquilo que a gente pensava. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, quem já aqui acordou ao longo da noite e tomou um susto porque você guardou uma roupa meio mal guardada e à noite o quarto estava escuro e você abriu os olhos e aquela roupa que era só uma roupa, pareceu que tinha alguém no seu quarto e você se assustou com aquilo, porque era só uma roupa, mas porque estava no lugar errado, do jeito errado e tudo mais, pareceu outra coisa. Você quer ver uma coisa bem simples? Há um tempo atrás, eu até compartilhei isso com o pessoal do nosso GECEL, Larissa fez um almoço todo bonito, colocou a mesa. Eu olhei para aquela mesa, estava aquele frango desfiado em cima da mesa e tudo mais, e quando eu comi, eu descobri que era repolho, irmãos. Mas ela fez tão bonitinho, sabe, o negócio ali, picou o repolho, deu uma refogada, não sei o que aconteceu, que o repolho ficou parecendo frango. Parecia uma coisa, mas na verdade era outra, né? Quem nunca passou pela situação de abrir o seu congelador, e aí dentro do congelador tem aquele pote fechado, que com certeza você teve a esperança de que era um sorvete, mas era um feijão congelado, né? Todos nós já passamos por essa situação, porque são circunstâncias que parecem uma coisa, mas que às vezes são outras, né? Existe um ditado muito simples, e acho que todo mundo conhece, que às vezes as aparências enganam. E é claro que nós estamos falando aqui de coisas que não geram grande prejuízo, né, para as nossas vidas, mas quando a gente passa a refletir um pouquinho mais sobre essas coisas, pode ser que os prejuízos, eles comecem a se tornar reais. Como, por exemplo, quem nunca ouviu uma proposta de dinheiro fácil? Às vezes um negócio que parecia muito aprazível aos nossos olhos, uma empresa, uma parceria, alguém que estava prometendo algo que daria muito certo e era um dinheiro certo, mas que na verdade era um golpe, se travestiu em algo que nós não esperávamos. Talvez alguém já tentou comprar a casa própria ou tentou comprar um carro e depois de finalizar a compra, descobriu que na verdade aquela casa talvez nem existisse ou estava no nome de uma pessoa que nem era quem estava fazendo o negócio contigo, né? Ou o que mais tem acontecido e até tem se tornado legal no Brasil, que é o aumento dos bets e as casas de apostas estão cada vez mais prometendo aí, né, o enriquecimento das pessoas e tudo mais. É para aproximar mais, né? Obrigado, viu, Jorge? Você está engraçadinho hoje, viu? Tô brincando. Pedi para o Jorge me ajudar, irmãos, que eu vou afastando o microfone. Deve ser porque pesa. E quantos de nós talvez não conheçamos alguma família que tenha se endividado ou tenha se envolvido em grandes crises financeiras por causa da promessa do dinheiro fácil, dos bets, ou quem nunca considerou a promessa de segurança na aposentadoria, e aí vem as informações dos arrombos que têm acontecido na Previdência, e talvez você seja um daqueles que até sofreram com um benefício que foi cortado. Coisas que pareciam ser uma coisa, mas que na verdade se tornaram outras coisas. Porque às vezes, irmãos, as aparências elas enganam. E é claro que nós ainda estamos falando sobre coisas naturais, coisas que estão relacionadas à nossa vida material. Mas e quando nós levamos essa reflexão para o campo espiritual da nossa vida? E quando nós começamos a refletir sobre uma vida espiritual que às vezes parece algo, mas que na verdade não é? Qual que é o preço que nós pagamos por uma espiritualidade que é apenas aparente? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos, por isso que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Eu quero ler com você a partir do versículo 18
Você que achou, diz amém. Você que não achou, diz EBD. Glória a Deus. Mas não deixe de vir na EBD não, viu, crente? Acompanhe comigo na sua versão. E a minha diz assim: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: tenho obedecido todos esses mandamentos desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. E Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram sua casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior. E no mundo futuro terão a vida eterna. Feche teus olhos comigo. Pai, nós te damos graça, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos conduzido ao longo desse culto, e cremos que nessa hora não será diferente. O Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo não permita, Senhor, que saiamos desse lugar da mesma forma que entramos, e assim possamos ouvir aquilo que vem da parte do Senhor, não da minha parte, Senhor Deus, mas o que está em Teu coração, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o comentário do William Wisby, ele é um grande comentarista da Bíblia. Ele diz que o capítulo 18, ele possui várias histórias que poderiam ser consideradas como livros da vida humana. Por quê? Porque há uma sabedoria em observar a vida humana e aprender com a vida humana. E é interessante que quando nós olhamos para o capítulo 18, nós encontramos várias histórias de pessoas diferentes, com perfis diferentes, vivendo situações e circunstâncias diferentes, aonde o Senhor Jesus está contando, sejam parábolas ou situações que estão acontecendo com Ele, que nos trazem grandes ensinamentos. E quando nós olhamos exatamente para essa passagem do homem rico, nós começamos a entender que todas as histórias que compõem o capítulo 18 de Lucas, elas de alguma forma, elas se complementam, como se Jesus estivesse tentando nos ensinar algo através da vida humana, através dos exemplos que estão aqui dispostos. E eu queria refletir com os irmãos o primeiro detalhe que esse texto, ele nos deixa. E repare, por exemplo, que a passagem que nós lemos fala de um homem rico que acreditava que seria salvo pelo que fazia. Esse homem rico, ele acreditava que seria salvo pelo que ele fazia. William Wisby, ele diz que talvez esse homem rico, ele seria um membro que toda a igreja gostaria de ter, né? Porque ele era alguém importante na sociedade, era alguém de boa fama, alguém com muitas posses financeiras, alguém disposto a servir, porque ele estava procurando, ele foi procurar Jesus. Mas qual que era o grande problema do homem rico? As aparências enganavam. Se a gente reparar o texto do qual nós lemos, a forma como esse homem ele se dirige a Jesus, ele diz assim: bom mestre. E Jesus o repreende por chamá-lo de bom mestre, porque para os judeus daquela época, eles entendiam que apenas um poderia ser referenciado como bom.
O Antigo Testamento é cheio de referências dizendo que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. Então os judeus entendiam que a bondade, esse nível de bondade, era uma característica que pertencia apenas a Deus. E quando esse homem rico, ele chega a Jesus e se dirige a ele, chamando ele de bom mestre, é como se ele estivesse reconhecendo que Jesus era Deus. Só que Jesus conhecia o coração e a intenção desse homem. E Jesus o repreende, porque aparentemente, ao chamá-lo de bom mestre, ele estava declarando que ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o Salvador da sua vida, era ele que estava vindo para garantir a sua salvação. Só que a grande verdade é que ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para esse homem e ele consegue entender, identificar a hipocrisia que estava no seu falar, a aparência que não condizia com o seu coração, porque ao falar ele chamava Jesus de Deus, de Salvador e de Messias, mas no seu coração ele não acreditava que Jesus era aquele que o salvaria. Sabe por quê? Porque esse homem rico, ele acreditava que de alguma forma ele poderia fazer algo que garantiria a sua salvação. E qual que é o grande problema desse pensamento? É que muitos de nós, irmãos, estamos vivendo como um homem rico. Nós estamos tentando garantir a nossa salvação. Nós estamos tentando, de alguma forma, pelo que nós fazemos, justificar que devemos ser salvos. No versículo 9 ao versículo 14 de Lucas 18, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, conta a parábola do fariseu e do publicano, ou cobrador de impostos, e se você puder, acompanhe comigo. 9 ao 14 diz assim: em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo a verdade, que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. A lição que Jesus está tentando nos ensinar é de que aqueles que tentam garantir a sua própria salvação, aqueles que tentam se orgulhar de si mesmos, aqueles que tentam confiar em si mesmos, são exatamente aqueles que não alcançam o favor de Deus. Mas aqueles que reconhecem a sua pequenez, aqueles que de alguma forma se humilham diante de Deus, aqueles que de alguma forma reconhecem que não são dignos do favor de Deus, encontram o favor do Senhor. Quantos de nós, irmãos, não estamos vivendo como o jovem rico, ou como o homem rico e como este fariseu? Nós somos confiantes porque entregamos os dízimos, e às vezes são dízimos altos, como se isso de alguma forma importasse para Deus. Talvez nós nos sentimos seguros porque frequentamos os cultos, e talvez não todos os cultos, mas o culto de domingo. E às vezes nos sentimos seguros porque nós lemos a Bíblia hoje. Nós fizemos a nossa oração diária hoje. Nós não traímos a nossa esposa hoje. Nós não fraudamos e nem agredimos ninguém hoje. Como se essas coisas fossem coisas para nós nos orgulharmos. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim:
como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Em outra versão diz assim, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. O presbítero Joadir está ministrando para nós nas EBDs a respeito de moral, a respeito de ética, a respeito de como as ideologias elas têm se implantado no meio da igreja e enfraquecido a nossa fé. E uma coisa que ele falou que ficou muito bem guardada no meu coração é que nós não devemos fazer o certo só porque Deus está pedindo para que a gente faça o certo. A gente deve fazer o certo, irmãos, porque é certo. Vocês conseguem entender isso? A gente não tem que fazer o certo só porque a gente está com medo de ir para o inferno. A gente tem que fazer o certo porque é certo. Só que às vezes ao fazer o certo a gente se orgulha por estar fazendo algo que é certo. Pastor, eu vim à igreja, eu entrego meu dízimo, eu sou frequente, eu sirvo na casa do Senhor, eu estou envolvido com os ministérios, eu oro, eu jejuo. E é engraçado a referência que aqui o Senhor Jesus, ele faz dessa parábola, porque o judeu, ele tinha a obrigatoriedade de jejuar pelo menos uma vez por ano, que era no dia da expiação. Mas aqui esse fariseu, ele diz assim, eu jejuo 2 vezes por semana, né? Uma vez por ano não. Entendeu? Porque ele se orgulhava. Você consegue entender alguém que chega diante de Deus e ao invés de se humilhar diante de Deus, ao invés de orar ao Senhor, ao invés de apresentar ao Senhor a sua pequenez, as suas limitações, as suas necessidades, a sua confiança e dependência diante de Deus, essa pessoa chega diante de Deus assim e começa a declarar, eu sou, eu faço. Senhor, o Senhor não me cobra esse mês não, porque esse mês eu entreguei o dízimo, viu? O Senhor não deixa faltar nada na minha casa não, porque esse mês eu estou em dia com o Senhor. A tesoureira até assinou meu cartãozinho. Sabe, a gente às vezes parece que aquilo que nós fazemos, de alguma forma coloca Deus em dívida conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos confiando mais naquilo que nós fazemos do que naquilo que o Senhor, Ele fez. E nós precisamos tomar muito cuidado com a aparência que às vezes nós criamos ou estamos criando de nós mesmos de crente. Porque pode ser que nós passemos a confiar mais na nossa aparência do que naquilo que Cristo fez. Porque esse homem, quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, faz isso, faz aquilo, a lei diz isso, a lei diz aquilo, e ele diz assim, eu já tenho feito todas essas coisas, como se de alguma forma ele estivesse tentando argumentar com Deus, ei, já estou cheque, minha listinha aqui já está tudo certo, o que era para eu fazer, eu estou fazendo, pode olhar lá, eu estou frequente nos cultos, pode olhar lá, não falto numa EBD, pode olhar lá que eu sou a pessoa que mais participa de coisas na igreja, pode olhar lá que eu sou a pessoa que mais dá um bom testemunho. E qual que é o grande risco que nós corremos? É de que esse bom testemunho comece a se tornar um motivo para nós nos orgulharmos. Qual é o grande risco que nós corremos? É que o nosso bom testemunho, ele comece a se tornar um motivo para nós confiarmos de que aquilo que nós fazemos pode garantir a nossa salvação, ao invés daquilo que Cristo fez por nós. O negócio é tão sério, que nós lemos aqui Jesus conversando com os discípulos, e no versículo 26 os discípulos começam a desconfiar, ou a duvidar quem poderia ser salvo. Ele diz, mas, versículo 26, aqueles que os ouviram disseram, então quem pode ser salvo? Sabe por quê? Porque na cabeça do judeu, se alguém era rico, se alguém estava sendo abençoado, se alguém era próspero, é porque tinha encontrado favor diante de Deus. Então, se ele era bem, estava bem financeiramente, era alguém que estava andando em retidão, era alguém que de alguma forma era aprovado pelo Senhor, é alguém que seria salvo, herdaria a vida eterna. E Jesus está dizendo, não. É mais fácil
um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui eu quero que os irmãos entendam que Jesus não está dizendo que os ricos não entrarão no reino dos céus. Mas Jesus está falando exatamente daqueles que se escondem atrás da sua riqueza, ou daqueles que confiam naquilo que têm e naquilo que fazem, para de alguma forma achar que a sua salvação ela está garantida. Há uma discussão entre os estudiosos o que talvez seria esse buraco de agulha. Mas não importa, irmão, se era o buraco de uma agulha que passava uma linha para costurar uma roupa, ou se a agulha fazia uma referência a uma pequena porta, aonde um camelo não conseguiria passar, nem mesmo que espremido. A ideia é que é impossível isso acontecer. E por que que os ricos não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus? Porque eles estão tão apegados às coisas que fizeram e conquistaram, que eles não podem passar por esse caminho estreito que o Senhor Jesus os está convidando. E nós vamos ver que caminho é esse. Eles não conseguem abrir mão, eles não conseguem largar, eles não conseguem deixar de lado. Por isso que Jesus diz assim: é impossível ao homem essas coisas. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Isso porque a nossa vida eterna, irmãos, ela não depende de nós, mas ela depende unicamente da nossa fé no nosso bom Mestre. Qual é a solução que Jesus nos apresenta, então, para esse risco que nós corremos? É simples. Jesus nos convida a uma vida de renúncia que leva à dependência. Jesus conhecia o coração daquele homem rico, irmãos. Ele sabia que ele apenas aparentava que fazia tudo certo, que vivia de uma maneira certa, que vivia perante a lei, obedecendo os mandamentos, mas a grande verdade é que ele só obedecia os mandamentos que lhe aprazia. Porque quando Jesus o questionou daquilo que ele sabia que ele não fazia, esse homem ficou cabisbaixo, triste e desapontado, e foi embora. Porque Jesus diz assim: tudo bem, você já tem feito todas essas coisas, mas ainda há uma coisa que você não tem feito. O que é isso? Venda todas as suas riquezas. O próprio Senhor Jesus, em um outro momento, ele diz assim: só há dois senhores, é Deus e Mamon. Ou em outras palavras, é Deus e o dinheiro, as riquezas. Não há como você servir aos dois senhores. Uma hora ou outra o seu coração, ele irá tender a um dos senhores, e o coração desse homem rico tendeu a um dos senhores, e não foi Jesus, porque o seu semblante se entristeceu, e a Bíblia é enfática em dizer, porque ele era muito rico. Em outras palavras, o que ele tinha, as riquezas que ele tinha, e o que ele fazia, era mais importante para ele do que estar com o Senhor Jesus, do que em obedecer ao Senhor Jesus, do que em renunciar ao Senhor Jesus. Mas a grande reflexão que o Senhor, Ele quer que façamos nessa noite, irmãos, é: quais são os amores que Deus nos convida nessa noite a renunciar? Quais são as riquezas que Deus nos convida nessa noite a renunciar? Porque o homem rico, ele se escondeu das leis que ele cumpria, mas escondendo atrás dessa falsa obediência e dessa aparência, estava um coração avarento, um coração cobiçoso, um coração que amava o dinheiro. Mas a grande verdade é: quais são os pecados que o Senhor ele nos convida a renunciar nessa noite? Porque pecados, irmãos, não podem ser escondidos. Não é assim que funciona com Deus. Senhor, eu entreguei o dízimo, então eu posso pecar nisso daqui. Senhor, eu vim na igreja hoje, então eu posso pecar naquilo dali.
Senhor, eu estou servindo na sua casa, eu estou servindo nos ministérios, então de alguma forma eu posso pecar naquela outra área ali. Pecados, irmãos, não se ocultam, pecados não se escondem, pecados não se guardam, porque Deus, Ele não se guia por aparência. Deus, Ele vê o nosso coração e Ele conhece os nossos pecados, e só existe uma postura diante de Deus quando nós temos pecados: renúncia. E quais são os pecados que Deus nos convida nessa noite a abandonarmos? Talvez nessa noite o Senhor esteja nos conduzindo ou nos chamando para abandonar o nosso orgulho, porque somos pessoas que nunca admitem que estão erradas, pessoas que nunca admitem que necessitam do perdão e do favor de Deus. O grande problema de pessoas que não dependem do Senhor, o grande problema de pessoas que não dependem da graça de Deus e do favor de Deus, é porque não reconhecem que são pecadores, não reconhecem do lugar que saíram e onde Deus os colocou, não reconhecem as falhas que nós cometemos no dia a dia. E porque não reconhecemos os nossos pecados, não reconhecemos a necessidade que temos de um Salvador. Talvez o pecado que o Senhor nos chame para abandonar nessa noite é a cobiça, o amor aos bens que nós temos conquistado ou que estamos gastando a nossa vida para conquistar. Quantos de nós estamos nos gastando para conquistar coisas nessa terra? E quantos de nós estaríamos dispostos a, se Jesus chegasse para nós nessa noite e dissesse assim: larga tudo por amor a mim? Faríamos isso, irmãos? Porque quando nós colocamos isso em pé de igualdade, ou quando nós colocamos isso na balança, e de alguma forma o nosso coração vacila em dar uma resposta direta, objetiva e rápida a Jesus, dizendo: sim, mestre, eu largo, irmãos, nós estamos caindo na falácia da aparência, como se vir, como se estar presente, como se participar fosse o suficiente para Deus, mas isso não é suficiente. Deus nunca pediu um banco quentinho porque está sentado por você. Deus pediu corações contritos e sinceros diante dele. Talvez o pecado que nós precisamos abandonar nessa noite seja o prazer de satisfazer a nossa carne, seja o sexo desregrado, fora do casamento, seja a pornografia, que os irmãos sabem que leva à masturbação, seja a homoafetividade, que nós temos sido ministrados na escola bíblica dominical. E quantos talvez possuam desejos homoafetivos e não conversam com seus pastores, não buscam assistência nos seus líderes e não têm nem mesmo capacidade de admitir perante Deus que precisam de ajuda e de socorro. Talvez existam pessoas que ainda nessa noite estão aprisionadas nas drogas ou outros vícios. Talvez o que o Senhor ele está pedindo para nós abandonarmos e renunciarmos nessa noite não sejam riquezas, mas seja o amor pelo nosso time. Quantos de nós às vezes preferem ficar assistindo um jogo em casa do que vir cultuar ao Senhor? Como se de alguma forma uma vitória de um time de futebol pudesse ser comparado com a presença de Deus. Só que quando isso é cogitável na nossa cabeça, irmãos, nós precisamos ligar um alerta. E que alerta é esse? É que os nossos valores estão invertidos. E que se de alguma forma parece para mim melhor assistir um jogo de futebol do que estar na presença de Deus, irmãos. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Talvez nós não podemos dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas que seja depois do final do jogo.
ou então depois da prorrogação. Um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 anos, desde que não seja dia do meu time jogar. Quais pecados Deus nos convida a abandonar nessa noite? Entenda uma coisa, eu tenho muito temor em dizer que alguma coisa é pecado, sendo que a Bíblia talvez não tenha dito. Mas eu entendo uma coisa, todas as vezes que nós trocamos o lugar de Deus na nossa vida, isso é pecado. Mas a Bíblia não fala sobre time, pastor. Mas a Bíblia fala sobre idolatria. E tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é uma idolatria. A sua esposa pode ser uma idolatria. Os seus filhos pode ser uma idolatria. Ou o amor aos seus filhos pode ser uma idolatria. O amor ao seu trabalho, o amor à sua empresa, o amor à sua carreira profissional, o amor aos seus bens. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, isso se torna uma idolatria, e se torna uma idolatria, isso é pecado. E pecado, irmãos, não se explica. Pecado, irmãos, não se justifica. Pecado ou se abandona, ou se aceita. E se aceita, não herdaremos o reino de Deus. Mas qual que é o grande problema de tudo isso? É que às vezes nós estamos muito ligados às nossas aparências. Porque parece que nós estamos fazendo tudo certinho, mas pastor, eu sou uma boa pessoa. Irmãos, a Bíblia diz assim, que naqueles dias, alguns dirão assim, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas, e o Senhor Jesus dirá assim, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque estão trocando valores, estão trocando o Cristo, estão trocando a cruz por aquilo que fazem. E porque eu sou uma boa pessoa, e porque eu entrego parte das minhas finanças, e porque eu estou presente, e porque eu venho à igreja, ó Senhor. Depois você vem conversar comigo que eu vou comprar uma auréola e eu vou dar para você botar em cima da sua cabeça, para você andar lá na rua. Para que você pelo menos receba o reconhecimento aqui nessa terra. Não é isso que Deus fala? Porque aqueles que já receberam reconhecimento aqui nessa terra, porque nós estamos nos amoldando aos valores desse mundo, porque nós queremos alcançar o que o mundo nos oferece. Irmãos, a postura que Deus quer de nós é uma postura de renúncia e dependência, como se nós fôssemos crianças diante dele. Olha só que a palavra de Deus em Lucas 18, versículo 15, diz assim: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E por que Jesus, ele declara que nós precisamos ser como crianças diante do Senhor? É porque crianças são puras de coração, crianças são humildes em reconhecer as suas limitações, aquilo que erraram, em aprender com seus pais. Crianças são dependentes dos seus pais, e é assim que Cristo nos convida para sermos. Não é o que nós fazemos que nos salva, mas é aquele que cremos e no que Ele fez, que irá garantir a nossa vida eterna no reino dos céus. E por último, Jesus, ele espera uma postura de nós. E a postura que Jesus espera de nós é uma postura de fé, é uma postura de renúncia e é uma postura de obediência. Olha como começa o capítulo 18,
do qual nós estamos refletindo. O versículo 1 diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? E eu repito, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O que Jesus está tentando nos ensinar nessa passagem é como ter uma vida de oração, uma vida de constância de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vida de oração, ela não deve servir para nós orarmos até que Deus, Ele atenda a nossa vontade, ou nós orarmos até que Deus, Ele molde o seu coração ao nosso, ou nós orarmos até que a nossa insistência, de alguma forma, faça Deus se render à nossa vontade. A grande verdade é que a oração constante, a oração insistente, a oração sem cessar, ela não vai converter Deus aos nossos desejos, mas ela vai converter o nosso coração ao coração de Deus. Não é Deus que passa a aceitar e a querer realizar aquilo que nós estamos orando, mas é o nosso coração que passa a acreditar, a crer, a confiar e a querer viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a postura que Deus espera de nós, aqueles que dizem que Ele é o nosso bom mestre, que Ele é o nosso Salvador e que Ele é o nosso Messias, é que sejamos dependentes dEle. Sabe por quê? Porque Deus não olha as aparências. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para ser salvo? Se de alguma forma a resposta que vier à nossa cabeça seja algo que nós ainda estamos fazendo, está errado. Porque só a fé em Cristo Jesus nos salva. Porque a grande verdade é que não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que o nosso Pai, no tempo dele, irá fazer por nós. Então, talvez a gente possa pensar assim: já que nada adianta, já que nada que eu fizer pode garantir a minha salvação, então eu posso viver de qualquer jeito? Ei, peraí. Porque Deus não apenas nos quer como dependentes dEle, mas Ele nos quer como obedientes dEle. Essa mesma passagem, você não precisa abrir, mas essa mesma passagem, no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, ou por causa do Evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Entenda uma coisa: nós recebemos 100 vezes mais na igreja, nos irmãos que nós fazemos, nos relacionamentos que nós construímos, na comunhão que nós desfrutamos, na intimidade que é gerada na igreja. Essa foi a palavra que me foi ministrada quando eu saí de casa para ir para o cemitério. Eita, misericórdia. Quase que eu lancei um cemitério aqui. Mas é porque foi para mortificar o meu eu, né, irmãos? Mas quando eu fui para o seminário, e a palavra que foi lançada sobre minha vida foi essa:
Aqueles que renunciam pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, família, propriedades e tudo que tem, receberão 100 vezes mais. E quanto eu não tenho recebido, irmãos? Quantas igrejas eu passei ao longo desse tempo que eu estava no seminário? Quantos irmãos eu não ganhei? Quantos pais na fé eu não ganhei? Quantas mães eu não ganhei? Quantas casas que antes de sair de casa eu tinha apenas uma, mas quantas casas hoje eu posso contar para me receber, porque são pessoas que nós criamos laços de amizade, de amor, de fraternidade, de família, porque nós estamos recebendo 100 vezes mais aquilo que nós renunciamos. E entenda uma coisa, esse versículo ele não é uma promessa de prosperidade. Tem muita gente que utiliza esse versículo como promessa de prosperidade. Você vai renunciar e vai receber 100 vezes mais. Bora, crente. Vem, entrega uma oferta aqui, recalcada, sacudida, transbordante, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Ei, o versículo está falando sobre discipulado. E aqueles que renunciam por amor a Cristo como discípulos, receberão 100 vezes mais. O que, irmãos? O amor, o afeto, o cuidado, o carinho que nós renunciamos da nossa casa, nós recebemos 100 vezes mais do Senhor. Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma vida de dependência de Deus. Essa é a promessa que Deus nos faz. Esse é o convite que Deus nos faz. Você está com medo de renunciar a sua vida financeira por Deus, mas Deus está dizendo que Ele sustenta, Ele que provê. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque ele depende de Deus e não daquilo que ele faz. Você está com medo de renunciar o seu conforto familiar? Você está com medo de renunciar o seu conforto de amizades? Você está com medo de renunciar a sua vida social? Entenda uma coisa, aqueles que renunciam receberão 100 vezes mais. Irmãos, amigos, irmãs, pais, mães, casas, tudo o que nós renunciarmos por amor a Deus, receberemos 100 vezes mais, mas isso não é o importante. Entenda o seguinte, não é importante o que você vai receber e quantas vezes você vai receber nessa terra. O mais importante que é, ao renunciarmos por Cristo, nós estamos dando um passo para a vida eterna. Porque nós estamos dizendo, Senhor, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que o Senhor fez. Não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não é, de alguma forma, por aquilo que eu estou fazendo, mas é porque um dia o Senhor me encontrou, o Senhor fez em mim, o Senhor agiu em mim, o Senhor me moldou, o Senhor me tornou parecido com Ele. E é por causa disso que eu me orgulho. Quer se orgulhar de alguma coisa? Não se orgulhe naquilo que nós estamos fazendo. Se orgulhe naquilo que o Senhor fez por nós. E por último, vamos para isso. Versículo 35, acompanhe comigo. Diz assim, quando Jesus se aproxima de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Como eu disse aos irmãos, todas essas passagens, elas estão interligadas, principalmente com essa passagem do homem rico. E versículos atrás nós olhamos um homem que tinha tudo.
E quando Jesus o convida a segui-lo, ele não considera que isso seria o mais importante para ele. E ele sai da presença de Jesus entristecido. Você consegue pensar em alguém que sai da presença de Jesus entristecido? O Salvador, o Criador, o autor e consumador da nossa fé, o Alfa e o Ômega, o Deus encarnado que desceu a essa terra, se fez homem, estava diante daquela pessoa, e ele consegue sair da presença do Deus Criador e Salvador de todos nós, entristecido. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração dele não estava dependente e confiante naquilo que Deus poderia fazer, mas naquilo que Deus iria dar para ele. Agora, por fim, nós terminamos o capítulo 18 com a passagem de um homem cego, de um homem pobre, de um homem que não tinha nada, e que quando recebe a cura da sua visão, ele poderia sair de lá e falar: agora, tudo que eu não conquistei por causa da minha cegueira, eu vou conquistar. Eu era pobre porque eu não enxergava, eu não podia trabalhar, e agora que eu posso trabalhar, eu vou enriquecer, eu vou empreender, eu vou fazer todas essas coisas, eu vou conquistar tudo que eu quero, porque antes eu era cego e agora enxergo. Mas quando ele passa a enxergar, ele não vai fazer nenhuma dessas coisas, sabe por quê? Porque quando ele abre os seus olhos, ele enxerga que tudo que ele precisava estava diante dele, e era Cristo. Tudo o que ele precisava estava diante dele, era Cristo. A palavra de Deus fala que ele começa a seguir Jesus, diferente do homem rico que sai da presença do Senhor chorando, ou talvez entristecido, desapontado, desanimado. Esse homem que torna a visão, ou que passa a enxergar, ele começa a seguir Jesus e começa a cantar louvores, começa a engrandecer ao Senhor, começa a exaltar ao Senhor, porque tudo que ele precisava, ele encontrou na pessoa de Jesus Cristo. A pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, irmãos, é: quem somos nós diante da presença de Deus? Nós estamos trocando a presença de Deus? Nós estamos renunciando à presença de Deus? Nós estamos barganhando a presença de Deus? Por acaso há alguma coisa que está parecendo mais aprazível aos nossos olhos do que estar na presença de Deus? Porque o convite que o Senhor nos faz nessa noite é: quem seremos nós diante do Senhor Jesus Cristo? Seremos como o fariseu que bate no peito e diz: eu faço, eu sei, eu jejuo, eu oro, eu entrego. Como o homem rico que chega diante de Jesus e diz assim: eu tenho feito todas essas coisas. Ou seremos como o publicano, que com tanta humildade, diante da presença de Deus, ele não se sente nem digno de olhar para os céus. De cabeça baixa, ele chega diante da presença de Deus e ele declara: Senhor, eu não sou digno. Mas um indigno foi alcançado por amor, ou pelo amor desse Deus. Qual é a postura do nosso coração nessa noite? Nós somos os que se orgulham pelo que fazem, ou somos aqueles que reconhecem que nada do que nós podemos fazer nos garante a nossa salvação? Somente a fé em Cristo Jesus, somente a fé em Cristo Jesus, somente a fé em Cristo Jesus. Quero orar com você nessa noite. Fique sobre os teus pés. Feche teus olhos. Eu quero fazer 2 convites nessa noite, mas eu não quero que você ainda saia do seu lugar. Ou melhor,
Quero fazer apenas um convite. Você que sente que nessa noite o Senhor ministrou o teu coração, e que ainda exista algo que você precisa renunciar por amor ao Senhor. De tudo que foi falado aqui, talvez o Senhor lhe fez lembrar de alguma coisa, ou foi citado alguma coisa, ou talvez algo que não foi citado, mas o Senhor te fez lembrar que tem competido com a presença dEle na sua vida, e talvez Ele te convide nessa noite a renunciar, para que passemos a viver essa vida de dependência e fé no Senhor. Eu vou te convidar para orar aqui comigo, mas antes, eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você reflita nesse louvor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cantando, mas você que entende que essa é uma noite de renúncia, essa é uma noite de conserto com o Senhor, essa é uma noite de dizer: Senhor, sim, havia algo, mas eu estou diante da presença do meu mestre, o meu bom mestre me convida nessa noite, e eu não quero cogitar em escolher outra coisa senão Ele. Eu queria que você saísse do teu lugar, viesse aqui à frente nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar nessa noite. E aqui nós queremos orar por você. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, e que nada mais fique como um obstáculo diante da presença de Deus. Glória a Deus. Oh Senhor Deus, neste lugar, a tua presença é real neste lugar. Glória a Deus. Teus olhos, você que aqui está, coloque a mão sobre o teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, você que está ainda nos bancos, peço que você estenda a mão para cá, como igreja, esteja intercedendo pelos irmãos que aqui estão. Aleluia.
que está em casa também receba nessa hora essa oração. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, humilhando a nós mesmos, reconhecendo a nossa insignificância diante do Senhor, reconhecendo que nada que nós fazemos pode de alguma forma garantir que nós herdaremos em Ti a vida eterna. Mas há uma postura que o Senhor nos chama nessa noite, essa é uma postura de entrega, é uma postura de renúncia, é uma postura de amor, é uma postura de obediência, é uma postura de fé unicamente no Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, encha os nossos corações com a fé salvadora em Cristo Jesus. Encha os nossos corações com a convicção de que só o Senhor nos salva e que o Senhor é suficiente. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e nos ensine a Te amar acima de todas as coisas, como aquele cego curado, Pai amado, Te amou e seguia ao Senhor com pulos de alegria, louvando e engrandecendo ao Senhor, porque Ele encontrou diante dEle aquilo que mais poderia importar, a maior riqueza desse mundo, o maior bem que poderíamos ter. Oh Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Encha os nossos corações dessa alegria, Senhor Deus, para que saiamos daqui inundados pela alegria do Senhor e pela presença do Teu Espírito Santo. Colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos, Pai amado, que não reste barreiras que nos impeçam de Te amar acima de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode retornar ao seu lugar, amém?